Muito bem, esse tema eu acho que de suma importância, né? Família, um projeto de Deus. E por que nós optamos por esse tema na noite de hoje? Porque nós temos visto o descontentamento de muitas pessoas que dizem estar estarrecidos com os acontecimentos recentes de violência, de guerras, de doenças, de uma revolução, vamos assim dizer, cultural, mas no cultural no sentido de inversão de valores, que muitas vezes nós temos visto. E a doutrina dos espíritos e seus mentores sempre nos disseram que a raiz, a essência de uma sociedade organizada, harmônica e feliz se encontra na família. Nós sabemos, por definição, família é a célula máter da sociedade, mas isso vai muito além, né? E é nesse sentido que, se nós pretendemos ter um mundo melhor, um futuro melhor, nós temos não esperar dos feitos exteriores, mas sim de ações internas, de ações dentro do nosso lar, porque é através do conjunto dessas retomadas de consciência é que nós vamos ter o reequilíbrio desejado. Assim, vamos primeiramente, para entender família, até no contexto atual, vamos ver alguma definição. Então, nós temos uma definição clássica que nos diz o seguinte, que família é o conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais descendentes. E existe também um conceito mais amplo de família, quando nos diz o seguinte, que é o conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. E aí nós podemos abranger isso até no sentido, por exemplo, aquele grupo de pessoas familiares com o mesmo propósito, aquelas pessoas que trazem uma mesma motivação, como nós aqui hoje, por exemplo. Podemos nos considerar uma família, que todos nós estamos aqui com um propósito único, né? E isso pode então formar, né, aquele senso de união entre as pessoas. Mas vamos ver isso ao longo do tempo, como que esse conceito de família se estabeleceu, né, e a sua importância. Então, dentro desse estudo, nós fomos procurar no Livro dos Espíritos, na questão 695, a seguinte proposta. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Por que Kardec nos faz esta questão aos espíritos? Porque ele está dizendo que a lei, né, da liberdade, a lei do progresso. E algumas pessoas poderiam considerar que o casamento vai tolher a lei, ou melhor, a liberdade da pessoa. E não é essa a finalidade do casamento, muito pelo contrário. Então a espiritualidade respondeu da seguinte forma: é um progresso na marcha da humanidade. E realmente, a família, né, quando ela começou a se estruturar em família, foi um marco muito importante para a humanidade, para os habitantes da Terra. Então aqui nós temos o homem, né, primitivo, aquele homem que vivia em bando, aquele homem que ele era extrativista. Então ele caminhava em busca de alimento, pousava, né, quando chegava a noite, e era puramente um ser animal. Porque nós sabemos que o homem, né, o nosso corpo, é a espécie humana.
né? É um animal, somos. Revestido, né? Nós trazemos um espírito. Mas aqui, nesse momento, o que nós vamos ter é aquele animal chamado homem. Então, agem por instinto. Então, de repente, por ações hormonais, né, instintiva, havia então o cruzamento entre o macho e fêmea. Por quê? Porque eram animais. Não traziam nenhum sentimento, não traziam nenhum vínculo. À medida que o tempo foi passando, o que nós fomos percebendo? Ele parou de ficar caminhando, de ser extrativista, e fixou-se num local. Geralmente, sempre à margem de um rio, por causa da água. E, a partir deste instante, começou a surgir entre aquele animal a afetividade. Então, estava deixando de usar só pelo instinto e começou a haver um certo sentimento. Um sentimento de união, um sentimento de estar junto, né? Não mais simplesmente andando em bando. E isso nós vamos ver até em alguns animais, né? Que existem esta união entre um macho e fêmea, né? E isso durante a sua existência. A partir desse momento, então, o homem foi se estabelecendo num local e foi criando, então, dando atenção às suas necessidades de habitação, de alimentação, de vestimenta. Nesse momento é que este animal chamado homem, que já estava em desenvolvimento de sentimento, é que ele passa a receber espírito. Que passa a receber, então, o espírito, porque o espírito, que somos nós, trazemos a inteligência e o sentimento. A inteligência e o senso de moralidade. Então foi quando, né, nós temos várias histórias a respeito, diferentes espíritos de diferentes planetas, porque nós sabemos que todos os planetas são habitados. Alguns desses migraram para o planeta Terra, na ocasião que era ainda um mundo primitivo. E esses passaram a ter que encarnar. Dentre os animais existentes na época, aquele animal que mais trazia condições de receber um espírito, porque já havia um desenvolvimento evolutivo, era a espécie humana. Então, a partir desse instante, ele começa, né, o espírito começa a encarnar. E como ele traz o sentimento e a inteligência, ele começa então a se organizar em sociedade. Por isso que ele para de ficar caminhando como os animais fazem e passou a fixar-se numa moradia. Foi a partir desse instante que ele começa a constituir a habitação. Começam os primeiros ensaios da agricultura, da domesticação de outros animais. Isso por quê? Porque já era aquele espírito que estava em outros planetas, estava começando a vivenciar a sua experiência no plano terreno da Terra. Nós vamos ver isso, inclusive, na Bíblia, no livro da Gênesis, de Moisés. Nós vamos chegar lá, tá? Muito bem. Então, vejam vocês que este início de organização começou a se estabelecer e Kardec pergunta na questão seguinte, na 696, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Ora, se nós vimos que o casamento, aqui nós estamos dizendo daquela união afetiva, daquele compromisso entre o casal, aquele compartilhamento de obrigações.
então já era uma evolução, o que aconteceria se isso deixasse de existir? E a resposta foi muito sábia: o retorno à vida dos animais. Ou seja, voltaríamos a ser apenas o animal, né? Hominídeo, vamos assim dizer. Então vejam por que falamos que a família é um marco muito importante para a evolução do nosso planeta, de seus habitantes e para os espíritos que passariam a usar desse plano físico para começar a evoluir. Certo? Fiquem à vontade se vocês quiserem interromperem, fazer alguma pergunta, e eu estou aqui à disposição. Tudo bem até aí? Então vejamos aí uma nota muito interessante que vai explicar justamente isso que nós estamos falando. Então, a união livre e casual do sexo é o estado de natureza animal. O animal que ele se ajunta sexualmente, casualmente, né? Nós vemos isso com os animais, né? A fêmea entra no cio, os machos próximos começam a ter aquele contato casual. Acabado aquele período, cada um toma rumos distantes diferentes. Então isso é comum dos animais. O casamento constitui um dos primeiros atos do progresso. Por quê? Porque nas sociedades humanas estabelece a solidariedade e fraternidade. É aquele senso de responsabilidade, de compartilhamento. Aqui estamos usando a palavra solidariedade e fraternidade no seu sentido mais amplo, tá? Então, por quê? Porque é o espírito que começou a habitar aquele animal. E como nós sabemos, o espírito também tem uma marcha evolutiva ascensional. Então, ele precisa deste relacionamento de viver em sociedade para poder evoluir. Porque o espírito, o homem, não consegue viver isoladamente. Ele não teve, na sua criação, esse destino. Assim, isso se encontra entre todos os povos. Então veja que interessante que o casamento, a união, é comum a todas as crenças, a todas as culturas, todos os tipos de povos. Por quê? Porque é um processo evolutivo natural. Embora cada um tenha a sua diversidade de união, de casamento e coisas semelhantes. Agora, a abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, né? Que nem nós sabemos, algumas aves, né? Que nem pinguim, alguns pássaros, né? Arara, por exemplo, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Os lobos, a matilha de lobo é muito interessante. Eles têm um respeito com o mais velho. O filho, né, vamos assim dizer, quando os pais envelhecem, cuida dos pais, os lobos. Então, já há essa tendência de afetividade. Por quê? Porque é o princípio inteligente evoluindo. Muito bem. Tudo bem, então, até aí? Então, vamos ver na Bíblia, né, como que isso vai. Porque o pessoal fala assim, nossa, a doutrina espírita fala coisa, quer explicar tudo. Mas onde que está na Bíblia que fala isso? Basta ler e estudar. Basta decodificar o que a Bíblia nos traz. E aí vamos encontrar no livro de Gênesis, né? No capítulo 2, esse texto, me permitam. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem,
E esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Onde é que está isso, né? O que a gente vai entender? Então vejam como você, bem rápido, porque na última vez, né, como a gente vive falando em família, e minha esposa estava presente, e ela é o meu freio, né, a minha rédea, não é, Augusta? Você sabe. E aí ela falou, a última palestra sua, você foi muito extenso, seja mais sucinto, sintetize. Então, estou fazendo essa parte respeitando, né, a mulher. Muito bem. Então, quando nós estamos dizendo aqui, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Sabe o que é esse profundo sono? Os espíritos que vieram de outros planetas passaram a ter esquecimento, por isso profundo sono, das suas vidas em outros planetas, para que pudessem ter um estado inicial de evolução a partir de estarem na Terra. Profundo sono. Enquanto este dormia, ou seja, neste período, tirou-lhe uma das costelas que havia tirado do homem. E até hoje eu procuro o homem que tem uma costela a menos, e não achei. Então, o que na realidade costela quer dizer? Ao lado. Costela, se você pegar a etimologia dessa palavra, quer dizer ao lado. Então, o que o Gênesis está dizendo? Que aquele espírito, que aquele animal que começou a habitar, usar da inteligência, passou a ter também sentimento ao seu lado. Ele passou a ampliar a sua relação com o meio exterior. E havia tirado do homem, o Senhor Deus, e fez a mulher. E trouxe a ele. Se pegarmos a etimologia da palavra mulher, quer dizer moliere. Moliere quer dizer algo amolecido, suave, sublime. Então, o que quer dizer isso? Que o espírito, ele vai desenvolvendo a sensibilidade, o sentimento, o senso de respeito. Então, homem e mulher é o mesmo, todos nós somos homem e mulher, ou seja, homem, razão, mulher, sentimento. Então, são palavras usadas na Bíblia há mais de 3.000 anos, ou melhor, 3.300 anos, porque Moisés acredita-se que Moisés que escreveu, aonde eles não tinham essas definições que hoje trazemos. Então, por isso que ele fala em seguida, essa sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne, quer dizer, eu sou, entendeu? Intelecto e sentimento, homem e mulher, percebem? Então não é que sejam coisas distintas, separadas, é que a gente evolui intelectualmente, a priori, e depois deste intelecto aprimorado, começa a desenvolver o sentimento a partir do intelecto. Por isso que veio posteriormente a mulher, ou seja, sentimento. Então, quando lemos nesse texto, costela quer dizer, ao lado do homem racional, a priori, ele passou a ter sentimento. Então, não é nada de costela, osso, e nem de mulher do sexo feminino. E vamos ver isso mais para frente depois, isso se repetindo. Bom, disso então, o que acontece? Vamos agora ao estudo do versículo 24, que diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A Bíblia ele tem dessas variações. Ora ele está dizendo sobre um contexto, ora ele fala sobre outro. Então, o que nesse contexto está nos dizendo? O que ele quer dizer?
Deixa eu ler aqui e volto para você. O texto bíblico pode ser assim interpretado: que na constituição de um novo lar, o respectivo casal deverá instituir um novo padrão de cultura, que será o modelo de educação dos futuros descendentes. Mas, se nós pegarmos então o texto, por esta razão, quer dizer, quando o homem for racional, o espírito evoluiu, deixou de ser instinto, deixou de ser puramente conduzido por questões hormonais, como nos animais, por esta razão racional, né? O homem, né, maduro, que está mais amadurecido, mas deixará pai e mãe, ou seja, a cada nova constituição de casal, cada um vai levar a sua herança cultural. Deixar pai e mãe é estar propenso a abdicar exclusivamente da cultura que você recebeu dos seus pais para formar uma nova cultura. Por quê? Porque a mulher, por sua vez, trará para o lar, que está sendo constituído, a cultura da família dela. Então, quando quer ter exclusividade uma cultura sobre a outra, isso é tirania. Aí a gente vê aqueles casais em que uma das partes fica submisso ao outro. Então, para que isso não haja, para que haja compartilhamento, o homem leva a cultura da sua casa, a mulher a cultura da casa dela, e neste momento que os dois passam a conviver debaixo do mesmo teto, vão criar uma nova cultura. Sempre mais aprimorada, sempre melhorada. Percebe? Por quê? O casal, né, vai tentar sempre tirar aquilo que não está mais adequado e sempre vão criar coisas melhores e novas. Isso faz o progresso. Isso faz com que nós venhamos a crescer no sentido cultural. E se unirá à sua mulher. Quer dizer, essa união é esse estabelecimento de compartilhamento. Unir não é dominar. Unir não é ser submisso. Unir é estar em iguais condições de crescimento. Tá? E eles se tornarão uma só carne, porque essa uma só carne é uma nova cultura, um novo hábito adquirido pela fusão de hábitos diferentes. Isso que é família, segundo a Gênesis de Moisés. Tudo bem? Visto isso, então, nós estamos mostrando no Livro dos Espíritos, na Bíblia, para quem quiser estudá-la, mas vamos ver também nos livros complementares da codificação, e dentre eles nós temos o primeiro livro de André Luiz. André Luiz, quando encarnado, ele fora médico, cientista e muito famoso, né? E depois que desencarnou no plano espiritual, ele vem desvendar para nós como que é o mundo espiritual. Então ele começa dizendo como ele foi recebido, o que ele conviveu pela sua ignorância, vamos assim dizer, com relação às questões espirituais. Depois ele vem nos falar sobre as sociedades existentes no mundo espiritual, onde existem cidades, onde existe toda uma organização como nós aqui no plano físico. Mas, nesse livro chamado O Nosso Lar, que eu recomendo que vocês leiam, no capítulo 20, esse capítulo chama Noções de Lar. Por quê? Porque tem lá a dona Laura, que é a mãe do enfermeiro que cuidou do André Luiz. Ela, assim que desencarnou, ela tinha aquela ideia feminista, né? Que achava que a mulher tem que ter mesmo direito que o homem da mulher. Isso tudo, na realidade, é uma questão muito mais de orgulho do que de racionalidade. Por quê? Porque o espírito não tem sexo. Então o espírito,
ele pode, de acordo com o seu objetivo de crescimento, ele pode optar por crescer sobre uma vertente. Então, ele vai usar aquela vestimenta carnal que melhor lhe dê condições para isso. E aí, então, ele pode querer desenvolver o senso comum ou o senso de elevação espiritual. Por isso que ele vai usar roupagem diferente, homem ou mulher. E aí, então, um ministro lá do nosso lar explicou para a dona Laura, porque ele tinha um grande conhecimento matemático. Então ele fez um gráfico, dizendo da seguinte forma: imaginemos uma reta horizontal. Essa reta horizontal, ela vai representar o sentimento masculino, ou seja, realizações do progresso comum. Aquele progresso do cotidiano, né? Sem necessariamente aquelas consequências espirituais, né? Aí ele diz, imaginemos agora uma reta no sentido vertical. E essa reta corresponde ao sentimento feminino, inspiração criadora da vida. Veja que aqui está falando sentimento, proposta. Não que um só tenha uma coisa, o outro só tenha outra, mas uma prioridade. Por isso, né, sem querer bajular as mulheres, nós sempre falamos e acreditamos que a mulher tem esse senso de espiritualização, de elevação. Por isso que lá no Gênesis tem como mulher, que ela é mais sensível. Ela é mais espiritualizada, porque ela busca as questões espirituais. Muito bem. Agora, se nós pegarmos a parte que une os dois, nós temos essa parte branquinha ali, não sei se todos estão vendo. O que vem a ser isso? O lar. Olha que interessante. Então, o lar é a união desses sentimentos. Prioritariamente no homem, prioritariamente na mulher. E o que resulta deste lar, ou seja, desse casamento? Né? Então, uma união do casal com direitos e deveres compartilhados. E é aí que nós começamos a entender a correção da sociedade atual. Né? Porque se nós viemos de um período machista, de exclusividade, que o homem é mais forte, é melhor, isso é ledo engano. Porque nós, espíritos que somos, necessitamos dessas duas vertentes para crescer. O sentimento e o progresso comum. Mas olha agora que interessante. Desta união dessas duas linhas, o que nós temos? Na matemática chamamos bissetriz, que não é nem para um lado, nem para o outro. O que vem a ser essa linha vermelha? Os nossos filhos. Então, esta é a explicação que ele deu referente ao lar. São dois espíritos encarnados, um homem e uma mulher, hoje, que trazem propósitos de compartilhamento. Deste compartilhamento vai surgir um lar, que vai ser a porta de entrada de outros espíritos do plano físico, para que este possa crescer para a frente e para o alto, evoluir. Certo? Agora, então vamos ver disso a responsabilidade que cada uma dessas retas tem. É aí que está o problema, é aí que nós estamos perdendo o senso da responsabilidade de cada uma dessas retas. E aí o que nós temos? Que os espíritos que somos nós não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem. Não é isso que a gente estuda sempre? Que a gente reencarna para evoluir,
para crescer, para se melhorarem, a debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, ou seja, nos primeiros 7 anos de idade. Por isso que é um projeto de Deus. O espírito encarnado nesses primeiros 7 anos, ele está mais receptivo a receber a instrução, a educação de seus pais. Porque se ele recordasse já o que fora no passado, ele viria com o temperamento que ele teve lá do passado. Então, de 1 a 7 anos, os nossos filhos, que são espíritos que estão reencarnando, estão mais susceptíveis de serem moldados naquela educação que foi criada, que o pai e a mãe, cada um trouxe uma parte e criou, constituiu uma nova cultura familiar. E assim eles estão mais acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. Aí a nossa responsabilidade enquanto pais. Né? São espíritos que às vezes são até mais velhos do que nós, os nossos filhos. Mas naqueles primeiros 7 anos, eles estão sobre a nossa tutela. É como aquela plantinha que você planta, e se de repente ela tem uma tendência de se envergar, se você colocar uma haste, você faz com que ela se endireite e cresça reta. Mas se você fizer isso quando a planta já estiver mais crescida, você não consegue mais moldá-la, porque ela já endureceu. Por isso a nossa responsabilidade enquanto os pais com os nossos filhos. Vamos deixar de dar videogame para eles? Que isso era até no tempo dos meus filhos. Porque agora o que nós estamos dando a eles são os celulares. A gente quer ter um tempo de paz, a gente quer ter um tempo de sossego, a gente põe lá um celular com um filminho, uma coisa para os filhos se distraírem. E aí eles não estão vendo os exemplos dos pais. Porque os filhos tentam imitar os pais. Porque ele é como uma esponjinha que está absorvendo aquilo que ele está vendo. Então é nesse período dos 7 anos que nós temos que imprimir neles nossa cultura, as nossas noções de respeito, de educação, de limites. Porque às vezes a criança precisa receber um sim. Mas também, às vezes, ela precisa receber um não. Então, essas teorias de liberdade, da criança escolher o que ela quer e futuramente ela vai definir o que ela quer, é aquela planta que sem a haste, é aquela planta que o vento está jogando para um lado e para o outro, e que amanhã ela estará crescendo, talvez, de forma não retilínea, mas curva. Estará curvando-se aos interesses daqueles que querem trazer uma cultura de submissão. Assim, é então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Aquele espírito reencarnou, ele tem um projeto de vida, mas ele traz uma personalidade forte, ele traz uma predisposição de certos erros. É nesses 7 anos que nós, pais, temos o dever, o compromisso de fazer com que venhamos a reprimir as más tendências e estimular os lados positivos que ele traz. Não deixando esses filhos à mercê da educação de terceiros. Porque os terceiros ganham salários para se sustentarem. Não trazem necessariamente a responsabilidade, porque não é deles a responsabilidade, de corrigir esses espíritos que naquele momento está no seu lar para que possa crescer de forma retilínea. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. Esta é a razão
de nós termos a possibilidade de trazer para dentro deste lar constituído os nossos lares, espíritos para melhorarem. Missão sagrada pela qual terão de responder. Vamos responder futuramente. Essa ilustração para mostrar, então, que tem, né? A ideia é cortar as coisas e deixar de acordo com a educação dos pais, e não com a educação que eles querem ter. Mas aqui eu estou vendo a Elisete cortando as minhas asinhas. Certo, Augusta? Até de óculos. Ainda bem ela foi para lá. Vejam vocês na continuidade desse estudo. Na questão 892 do Livro dos Espíritos, quando os pais têm filhos que lhe causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam caso contrário? Entenderam? Aqueles filhos problemáticos. E só teremos filhos nessas condições ou em outras quando tivermos ombros fortes para suportar a proposta de trabalho que Deus confia a cada um de nós. E veja, então, todos nós temos aquele, né? Não digo filho, mas na família, né? Sempre tem aquela pessoa um pouco diferente. Por que ela está na minha família, que é o estudo da noite? Porque ela precisa aprender com todos do lar conceitos, comportamentos que eles não têm. Por isso que ele aparentemente está desajustado. Agora, se de repente eu vou rotulá-lo com alguma dessas siglas modernas e simplesmente terceirizar a educação deles, eu não estou cumprindo com o meu papel. Porque, acima de tudo, espírito quer de outro espírito amor. E amor não tem como aquele de pai para filho e de filho para pai. Muito bem. Agora, olha que interessante. Então, não porque se trata de um cargo que lhes foi confiado e a sua missão é de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Então, quando recebemos filhos supostamente problemáticos, é na realidade um encargo recebido, uma missão estabelecida, para que você possa, naquele período inicial, ajustá-los dentro dos parâmetros de amor, de respeito, de compartilhamento, né? De humildade e coisas semelhantes. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. Então, quando nós, pais, não cumprimos com o nosso objetivo de ajudar aquele espírito, de orientá-lo, de limitar as suas tendências ruins, de estimular as virtudes. Por quê? Porque nós estávamos cansados e demos um videogame para ele. Porque nós tivemos uma semana difícil, deixamos ele vendo lá o celular. Porque hoje as crianças já de 3 anos de idade já têm celular. Eu não entendo por quê, mas eles já têm. Né? E aí o que acontece? Virá mais tarde aquele filho que não teve uma estrutura, que não teve noções de respeito, de limite. E aí teremos as consequências que todos conhecem. E aí a gente fala, o que eu fiz de errado? Não, você não fez nada, você não fez. É por isso. Como você não fez, você deixou aquela plantinha crescer ao sabor do vento. Pelas influências de lá fora. De más companhias, de más intenções. E aí, então, é isso que você está colhendo. Você não plantou
quem não planta num terreno fértil, o que vai colher? Ervas daninhas. Ou você vai querer colher frutos, trigos? Não, você não plantou nada, você vai colher joio. É a lei, né? Então, mas dentro da misericórdia divina, sempre teremos chance de recomeçar. Se erramos, podemos recomeçar. Às vezes na própria existência. Às vezes como avós, por exemplo. Quando você terá a chance de ajudar aquilo que se deixou de fazer. Não é? Continuando, então já concluindo, porque a Elisete daqui a pouco vai me puxar o freio. O que é família, gente? É este compromisso que nós assumimos para o nosso crescimento, mas também para ajudar o crescimento daquele outro espírito que precisa de diretrizes, de quem já teve uma experiência de vida. Os pais podem ser até ignorantes intelectualmente em relação ao filho, nas escolas, nos diplomas, mas eles trazem uma experiência de vida que às vezes fala muito mais do que diplomas de faculdade. E são essas experiências que precisamos transmitir para os nossos filhos. Porque aí, depois que eles receberam esta educação, eles têm o livre-arbítrio. Eles poderão fazer o que bem entendem, até o contrário do que aprenderam, mas pelo menos a missão dos pais foram realizadas. Nós não podemos obrigá-los, mas temos o dever de orientá-los. Então, ontem, nós éramos muito mais irracionais, muito mais voltados aos instintos, por isso que nós tínhamos esta realidade. Ainda bem que as coisas evoluíram. Mas, coitado dos homens, hoje nós somos assim. E com isso que tenhamos uma próxima oportunidade de refletir e corrigir enquanto há tempo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.